Olá para você que nos acompanha, eu sou a Letícia Greco, jornalista, concurseira concursada, e hoje eu vou resolver uma outra prova para você que está estudando atualidades. Acompanhe. Nesse vídeo de hoje eu vou resolver uma prova da VUNESP, que foi para os cargos de psicólogo e assistente social da Prefeitura de Rio Preto. Essa prova ela foi realizada no dia 28 de agosto e tem 10 questões de atualidades. Eu resolvi essa prova sem grandes dificuldades, mas eu considero essa prova um nível médio. As outras provas que eu fiz, que estão no vídeo de atualidades, se você quiser, ó, clica aqui, elas tinham um nível mais fácil. Essa daqui tem algumas perguntas com algum grau de dificuldade um pouco maior, mas nada que vocês não consigam resolver, tá bom? Os slides com essa prova e o link, se você quiser acessar diretamente essa prova no site da VUNESP, ele está disponível na descrição desse vídeo e lá você consegue acessar todos esses slides. Então vamos para a questão. Bom, eu já começo aí com a questão 16, porque eu dei o print na tela, então as questões elas estão como estavam na ordem da prova. Então começa com a questão 16, vamos lá. O cessar-fogo entre o governo e a guerrilha foi anunciado ontem, 23 de junho. A decisão aproxima o país do fim de um conflito de 52 anos. O anúncio foi feito em Havana, onde as duas equipes de negociação se encontraram para acertar os detalhes de como 7.000 militantes rebeldes irão se desmobilizar e entregar suas armas assim que um acordo de paz for selado. O anúncio foi celebrado com a presença do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, os presidentes de vários países latino-americanos, além de um representante dos Estados Unidos. O cessar-fogo ocorrerá A. Na Colômbia, B. No Chile, C. Na Bolívia, D. Na Venezuela e no Peru. Bom, essa questão, ela realmente está muito fácil. E até se você não sabe, ele dá algumas dicas no próprio enunciado. Por isso que é importante você ler a questão e prestar bastante atenção, você vai grifando as palavras-chave, porque o examinador ele já dá algumas dicas, né, nesses enunciados, né? Por exemplo, que dicas que a gente tem aqui? A gente tem as dicas das palavras governo e a palavra guerrilha. Bom, guerrilha, a gente tem aí países da América do Sul, né? Vamos pensar um pouco que países têm uma guerrilha. Que mais? Um conflito de 52 anos, né? Conflito de 52 anos. Que país vive um conflito de 52 anos, né? Bom, aí para você saber, você nem precisaria saber realmente que está havendo um acordo de paz entre o governo e a guerrilha, mas se você souber um pouquinho de história, você sabe que é a Colômbia que vive, né, um processo aí que já dura 52 anos de uma guerra, né, entre aspas, do governo dos cidadãos com as FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, que são considerado, né, uma guerrilha pelo governo colombiano, que quer tomar o poder já desde aquela época. O objetivo principal é implementar uma reforma agrária, mas para isso as FARC elas foram ao longo do tempo mudando, né, as suas características, os seus objetivos. Alguns deixaram de ser, né, porque elas passaram a atuar como uma guerrilha mesmo em grande parte na floresta amazônica, né, na selva, e para arrecadar fundos, né, para comprar armas, a sobrevivência das FARC se deu basicamente pelo narcotráfico, né, pela venda de drogas, de cocaína para outros países, né? E aí, a partir do ano 2000, principalmente, o governo colombiano começou a atacar fortemente as FARC, né? E contou com isso com a ajuda dos Estados Unidos, que enviou dinheiro, né, para que o governo pudesse fazer isso. As FARC já chegaram a controlar até 1/3 do território colombiano,
teve uma época em que a atuação foi realmente forte na Colômbia, mas perdeu força. E hoje em dia já está praticamente sem munição, já está bem fraca, mas é uma guerra que matou muita gente, muitos civis, eles também praticavam sequestros. Enfim, tem um vídeo de um resumo da semana que eu falo detalhadamente tudo isso. Se você quiser, clica nesse link que está aparecendo aqui para vocês, e aí vocês vão saber com mais detalhes de tudo isso. E agora eles estão negociando, então, a paz, né? Por um lado, o presidente Juan Manuel Santos, por outro lado, o líder das Farc. Esse acordo está sendo um acordo bilateral, porque ele tem sanções para os dois lados. Esse acordo ele está sendo feito em Havana, na Cuba. Certo? Próxima questão. Leia a notícia sobre o pronunciamento de Barack Obama no início do mês de julho. Todos nós, norte-americanos, devemos estar profundamente preocupados pelo ocorrido, disse o presidente dos Estados Unidos, ainda lamentando que essas tragédias tenham sido vistas vezes demais. Independentemente dos resultados dessas investigações, o que está claro é que esses disparos mortais não são incidentes isolados, mas sim uma amostra dos desafios do nosso sistema de justiça penal, as disparidades raciais ano após ano e a conseguinte falta de confiança que existe entre as forças da lei e muitas das comunidades que atendem, afirmou. O pronunciamento de Obama ocorreu em solidariedade aos refugiados sírios que sofrem discriminações na Europa, devido à onda de violência entre estadunidenses e latinos na Califórnia, após policiais brancos matarem a tiros civis negros em diferentes ocasiões, em resposta aos ataques de extremistas do Estado Islâmico na Bélgica e na Turquia, para justificar a manutenção de tropas estadunidenses no Iraque e no Afeganistão. Bom, essa questão, ela também dá dicas no enunciado. Ela é muito fácil, achei muito fácil também, mas se você está em dúvida, veja, se atente às dicas do enunciado, porque com essas dicas você já pode eliminar alternativas. Que dica que eu dou? Olha, presta atenção ali na terceira linha de baixo para cima. Ele fala assim: a justiça penal, as disparidades raciais ano após ano, ou seja, racial é alguma coisa referente ao racial. E também tem uma outra parte que ele diz: desafios do nosso sistema de justiça penal, ou seja, nosso sistema, ou seja, ele está falando dos Estados Unidos, ele não está falando de outro país. Na hora que ele fala racial, ele está falando de um problema racial que está ocorrendo nos Estados Unidos. Então, a gente já pode eliminar a alternativa que fala ali da Europa, que fala do Estado Islâmico. Não, isso tem a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos. E qual a alternativa que diz isso? Um problema que está acontecendo nos Estados Unidos em relação a um problema racial. É a alternativa C. Após policiais brancos matarem a tiros civis negros em diferentes ocasiões. Passando para o próximo slide, eu coloquei alguns exemplos de notícias que mostram isso. Então, ó, a primeira notícia: morte de 2 negros por policiais provoca indignação nos Estados Unidos. Essa notícia de 2016, que é a que se refere a essa questão. Mas aí embaixo a gente tem uma notícia de 2014, policial mata homem negro desarmado no estado norte-americano do Arizona, e uma notícia de 2015 relembra a história de 15 jovens negros mortos por policiais. Então, realmente é um problema recorrente dos Estados Unidos. Essa questão racial não acontece, de racismo não acontece somente no Brasil, nos Estados Unidos também. Isso é uma questão forte, vem desde a história aí no começo dos Estados Unidos, depois década de 60, Ku Klux Klan e assim por diante, certo? Mas também é uma questão que dá para você responder tranquilamente. Próxima questão. O processo da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, ainda não tem data para começar, mas já deflagrou disputas internas nos 2 principais partidos britânicos
e deve acelerar a escolha dos novos líderes trabalhistas e conservadores. Para o Reino Unido, também foram consequências do Brexit. A expulsão de imigrantes legais, ilegais, árabes e africanos considerados como estopim da crise econômica do país. O abalo à monarquia inglesa, fortemente questionada pelos constantes escândalos envolvendo a família real. A perda do apoio político dos Estados Unidos, indispensável para manter a Escócia integrada ao conjunto britânico. A retirada de várias empresas multinacionais chinesas que haviam ali se instalado para ganhar o mercado europeu. A renúncia do primeiro-ministro David Cameron e a eleição de uma mulher, Theresa May, para substituí-lo. Bom, essa questão, se você está acompanhando os nossos vídeos, uma questão dada de presente. Porque olha, sinceramente, eu falei até no outro vídeo, né, que teve uma questão que o examinador viajou nas alternativas, ele não sabia o que ele ia colocar e ele viajou. Essa questão, a mesma coisa, né, abala a monarquia inglesa. O que a monarquia inglesa tem a ver com isso, né? A monarquia inglesa, a rainha, ela é chefe de Estado, ela nem decide, ela nem tem um poder de decisão no que se refere ao governo, a forma como o governo é governado, né? Nada a ver, né? Perda do apoio político dos Estados Unidos? Não, tem nada a ver. Até porque o Reino Unido, ele ainda pertence à União Europeia, ele ainda não saiu, né? Isso foi feito um plebiscito, uma consulta à população, que decidiu por essa saída, mas ainda não está feito, né? Ele ainda tem um processo de 2 anos. Mas o que aconteceu imediatamente após essa decisão do plebiscito? O que aconteceu foi que o premier, David Cameron, decidiu renunciar ao cargo. Por quê? Porque ele era a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. O plano de governo dele era, né, em decorrência das ideias que a União Europeia propunha, seguia. Então ele decidiu sair e assumiu a Theresa May, que já está governando. Então a resposta é E. Próxima questão. Pesquisa realizada em vários países europeus e divulgada em julho de 2016 teve como objetivo declarar a opinião dos europeus sobre os milhares de refugiados que chegaram ao continente. O resultado da pesquisa revela que a maioria dos europeus sente que o cristianismo perdeu força frente à expansão do islamismo, desenvolve uma atitude de grande receptividade aos refugiados, aprova a influência dos refugiados na cultura e na gastronomia locais, associa a chegada dos refugiados ao aumento do risco de terrorismo, relaciona o crescimento dos partidos de esquerda à presença dos refugiados. Bom, essa questão eu também comentei no vídeo do Brexit. No vídeo do Brexit, eu falei que foi feita uma pesquisa, né, na Europa, em que revelou-se que aproximadamente 70% da população, inclusive acho que do Reino Unido, era contra a presença de refugiados, né? E eles também, a população, fazia uma pressão para o David Cameron, né, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, para reduzir a entrada de imigrantes por ano, porque o Reino Unido é um dos países que mais recebe refugiados na União Europeia, cerca de 300 mil por ano. Refugiados não, perdão, imigrantes, tá? Imigrantes. E entre eles, né, os refugiados. E eles queriam diminuir esse número. Por quê? Porque eles associam os refugiados ao aumento do terrorismo, né? A preocupação maior deles é realmente com o terrorismo, né? E eles acham que no meio desses refugiados pode vir alguém com más intenções, né? Como até já foi divulgado aí pela mídia. Agora eu não me lembro dizer exatamente, mas eu vi uma reportagem na TV, né, de que veio aí, no meio desses refugiados, algum terrorista aí ligado ao Estado Islâmico. Não me lembro bem que país que ele entrou. Mas enfim, o temor dos europeus, então, é em relação ao aumento dos casos de terrorismo, porque os refugiados, eles, né, eles já vêm de países
em situação de guerra, né? Por isso que as pessoas fogem, né? Porque as pessoas, quando vão sair de casa, porque realmente estão numa situação muito complicada, né? Ou pela guerra, ou pela fome, ou por escravidão, né? Então, eles têm, o receio deles é com o terrorismo. Próxima questão. Leia a notícia publicada no site do Estadão em 7 de julho de 2016. Devido ao novo cenário político na América do Sul, com mudanças nos governos de dois de seus principais aliados, Brasil e Argentina, o país está diante de uma situação complexa que o obrigará a reduzir a importância das rusgas diplomáticas com Buenos Aires e Brasília, avaliam analistas. As duas maiores economias da América do Sul articularam para que o país não assuma a presidência temporária do Mercosul no próximo semestre. O país a que a notícia se refere é Bolívia, Peru, Venezuela, Uruguai, Paraguai. Bom, de cara a gente já pode eliminar duas alternativas. Quais? Bolívia e Peru. Se você está em dúvida, você tem que ficar em dúvida entre a C, a D e a E. Por que Bolívia e Peru a gente pode eliminar de cara? Porque Bolívia e Peru não fazem parte do Mercosul. Quem são os países que integram o Mercosul? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Então, de cara, você já tira a Bolívia e o Peru. Bom, eu queria, antes de dar a resposta, comentar, fazer uma análise do que está escrito aí no texto, né? Está escrito que ocorreram mudanças nos governos dos dois dos seus principais aliados, que é o Brasil e a Argentina. Que mudanças foram essas que ocorreram no Brasil e na Argentina? Foi na presidência do país, né? Por quê? 7 de julho, o que estava acontecendo no Brasil? Dilma foi afastada no processo de impeachment e assumiu Michel Temer. Michel Temer num governo mais conservador, né? E na Argentina assumiu a presidência no final de 2015 o ex-prefeito de Buenos Aires chamado Maurício Macri. E o Maurício Macri, ele é um político da centro-direita. Ele foi prefeito de Buenos Aires e a Argentina vinha aí passando, né, pela presidência da Argentina 12 anos, né, pelos Kirchner, né, primeiro pelo Néstor Kirchner, depois pela Cristina, né, e tinham aí adotado uma política aí kirchnerista, eu acho que é assim que fala, mais parecida com as políticas adotadas pela Venezuela, Bolívia, enfim, né? E aí entra o Maurício Macri, que é da direita, da oposição, a Cristina Kirchner, e muda, né, esse pensamento, né? Começa a fazer um governo, então, mais de direita, mais aliado a países como os Estados Unidos. Então, passando para o próximo slide, eu peguei o link dessa notícia, que fala o texto, ó, diante de novo cenário político na América do Sul, mudanças, os dois países, Maurício Macri e Michel Temer, articularam para que a Venezuela não assuma a presidência temporária do Mercosul. O que mais? Vamos ler assim, estou lendo assim por cima, vocês podem parar o vídeo e ler. Haverá mais pressão política sobre o chavismo, não creio que haja outros impactos além desse, disse o analista. Brasil e Argentina mudaram de governo e agora buscam posições mais alinhadas aos Estados Unidos e à Organização dos Estados Americanos. Mas é uma relação complexa, porque são parceiros comerciais importantes, né? E aí o Serra e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram com o presidente do Uruguai para pedir mais tempo antes do país que atualmente preside o Mercosul passar o comando do bloco para a Venezuela. O Paraguai também é contrário à posse dos venezuelanos. Então o que acontece é que a presidência do Mercosul, ela muda a cada 6 meses. Então agora seria a vez da Venezuela assumir a presidência do Mercosul. Mas eu já vou adiantar aqui, a gente já está gravando em setembro, que a Venezuela realmente não assumiu a presidência do bloco. Esses países, né, os outros 4, não permitiram. E agora, nesses 6 meses, eles vão presidir conjuntamente, né? E depois desses 6 meses, vamos ver o que vai acontecer. Segundo a alegação dos países, a Venezuela tem quebrado alguns acordos, inclusive de direitos humanos, e por isso eles não permitiram que a Venezuela assumisse a presidência do bloco,
né? Vamos lembrar que a Venezuela aí está passando por uma crise, né, econômico-política fortíssima, inflação, né, que vai às alturas diariamente, produtos que faltam no supermercado, tá uma situação realmente muito crítica na Venezuela, né? Então a resposta é Venezuela. Questão 21. O juiz Sérgio Moro mandou anular nesta sexta-feira, 3 de junho, o pedido da Polícia Federal para levantar os 100 maiores captadores de recursos da Lei Rouanet, divulgado pelo Estado nesta manhã. A Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo fiscal associado ao Ministério da Justiça e Cidadania, da Cultura, da Educação, dos Esportes, da Transparência, Fiscalização e Combate. Bom, se você não assiste jornal, se você não acompanha as notícias, realmente ia ficar complicado para você. Mas para quem assiste, acompanha o mínimo, não precisa nem pensar. Essa resposta é automática. Lei Rouanet, Ministério da Cultura. Não tem nem o que pensar. Muito fácil essa questão para quem está estudando, né? Inclusive teve um vídeo aqui do resumo da semana que eu comentei algumas fraudes que estavam sendo cometidas pela Lei Rouanet, que a Polícia Federal descobriu, fez uma operação, que descobriu até que haviam pessoas se casando, fazendo festas com dinheiro que deveria ser destinado para o que a Lei Rouanet deve ser destinada, que no caso é fomentar a cultura, as várias formas de cultura no Brasil, né? E na verdade estava sendo usada para fins particulares. Bom, se você quiser saber mais sobre a Lei Rouanet, clica nesse link aqui e aí você entende um pouco mais sobre essa lei, certo? Próxima questão. Segundo dados divulgados pela ONU, em julho, os casos da doença no Brasil aumentaram. Em 2010, foram registrados 43 mil novos casos. Em 2015, o número subiu para 44 mil. Em nível global, entretanto, o número caiu levemente, de 2,2 milhões em 2010 para 2,1 milhões em 2015. A situação do aumento ocorre no Brasil e na América Latina. A notícia se refere ao aumento da AIDS, da diabetes, da hepatite tipo B, do mal de Parkinson, da hanseníase. Olha, eu vou confessar para vocês que quando eu li essa questão e eu não fui ler a pergunta, logo veio na minha cabeça dengue, zika, chikungunya, que é o que mais a gente ouve falar, né, que o Brasil tem tido um aumento dos casos. Mas, na verdade, realmente essa notícia, para quem não acompanhou o noticiário, ia ficar meio em dúvida, né? Bom, a resposta, então eu vou direto na resposta, a resposta é AIDS. E aí, passando para o próximo slide, eu peguei a fonte, né, que está no link dessa notícia, falando sobre esse aumento. Eu não vou ler, mas se você quiser, você pode parar o slide e ler. Você realmente teria que ter acompanhado as notícias no jornal, na internet. E eu falei para vocês que às vezes a gente tem dicas no próprio enunciado, mas nessa questão a gente realmente não tem nenhuma dica, né? Se você não acompanhou, não viu nada na internet, nada a respeito, você realmente iria ficar em dúvida, né? Mas realmente, então, a resposta aí é AIDS. Próxima questão. Ministros receberam em 6 de julho representantes de grupos indígenas de diversas etnias que protestaram mais cedo em frente ao Palácio do Planalto. Um dos principais motivos dos protestos foi a redução da reserva indígena dos Yanomamis, a inauguração da usina hidrelétrica de Belo Monte, a demora em sancionar a lei da biodiversidade, a construção de uma usina eólica no Alto Xingu, a indicação de um militar para presidir a FUNAI. Bom, essa questão também eu achei um nível de dificuldade médio, porque realmente, se você não acompanhou as notícias, não ia ter como você realmente saber, né? Às vezes a gente não acompanha uma notícia, mas pelo contexto, uma coisa que já vem acontecendo ao longo do tempo, tem como a gente chegar a uma conclusão. Nesse caso, não tem. Bom, mas
veja bem, representantes de grupos indígenas de diversas etnias, né? O que poderia levar os indígenas de várias tribos, de diversas etnias, a se unir para ir no Planalto reivindicar por alguma coisa, né? Então, a questão A, ela fala da reserva indígena dos Yanomamis, ou seja, seria, digamos que uma reserva, né? E aí houve uma união, então a gente pode pensar que é uma coisa maior, né? Assim, eu tô falando isso para vocês porque às vezes a gente chega na prova e não sabe a questão, mas quando a gente começa a eliminar alternativas, isso já ajuda. Então a gente tem que pensar, ler o enunciado, que às vezes tem algumas coisas que dá pra gente chegar a conclusões, né? Então, realmente, aí a gente já poderia eliminar, né? Agora, todas as outras são coisas grandes, né? Inauguração da usina hidrelétrica, outra usina eólica, enfim. Mas a resposta é a resposta E, a indicação de um militar para presidir a FUNAI. Próximo slide, tem aí a notícia, que é do UOL, tem aí a foto deles reunidos em frente ao Planalto. E aí, ó, vamos ler rapidinho, a indicação do general da Reserva do Exército, Sebastião Roberto Peternelli Júnior, para presidir a Fundação Nacional do Índio, causou indignação entre os índios e organizações ligadas à proteção dos direitos dos povos indígenas. Claro, porque eles querem alguém, né, que já tem algum laço com eles, que já tem uma história, que esteja envolvido com as causas dele. E olha, isso realmente não aconteceu. Esse general, ele não foi nomeado para presidente da FUNAI, e quem foi nomeado por fim foi um funcionário de carreira da FUNAI, de 30 anos, esse funcionário, que é o Arthur Nobre Mendes. Ele sim já estava envolvido com a FUNAI já há bastante tempo, então ele foi eleito presidente. E agora eu já posso dizer, hoje que a gente está gravando, que ele foi exonerado recentemente por conta de uma coisa que aconteceu nas Paralimpíadas. As Paralimpíadas trataram da questão indígena de uma forma que a FUNAI não gostou, se referiu a alguma tribo que cometia um infanticídio, e a FUNAI fez uma nota de repúdio, dizendo que não era bem por aí, que as Paralimpíadas não podiam fazer uma representação dessas, né? E aí o governo exonerou o presidente por ele ter feito essa nota de repúdio às Paralimpíadas, certo? Então, essa é a situação que a gente tem, mas então vamos entender que eles foram protestar por conta da nomeação de um general do Exército. Próxima questão. Leia os textos extraídos da Folha de São Paulo, de 8 de maio. Era promessa de futuro, rapidamente está virando passado. Empurrados pela crise econômica, imigrantes vieram do país tentar reconstruir suas vidas após o terremoto de 2010, estão deixando o Brasil. A crise econômica também leva os imigrantes de volta à sua terra. Os anúncios de emprego em oficinas de costura continuam fixados nas lojas e lanchonetes do centro de São Paulo, ponto de encontro dessa população. Os imigrantes 1 e 2 mencionados no texto são, respectivamente, argentinos e peruanos, bolivianos e paraguaios, haitianos e argentinos, haitianos e bolivianos, paraguaios e peruanos. Muito fácil essa questão. Inclusive, na outra prova de atualidades, caiu uma questão também parecida com essa, que perguntava qual era o grupo de imigrantes que estava crescendo a cada dia no Brasil. E eu falei que era dos haitianos, e lembra que eu falei no outro vídeo? Eles chegaram por causa de uma catástrofe natural que ocorreu em 2010 e o Brasil enviou ajuda humanitária, né? Então foi um terremoto que ocorreu em 2010, eles vieram para cá, então a gente já sabe que um é Haiti. Agora eles estão voltando por causa da crise econômica, né, que não tá aí salvando ninguém do desemprego, né, quase ninguém. E aí na questão 2, aí a crise também tá levando os imigrantes de volta à sua terra. Aí a gente poderia ficar em dúvida, né, quem são esses imigrantes? Mas aí tem uma dica
nesse anúncio, né, nessa alternativa 2 aí. Eu falo para vocês, olhem as dicas que o enunciado dá. Qual é a dica aí? Emprego de oficinas de costura. Quais são os imigrantes que vêm para o Brasil trabalhar em condições subhumanas, inclusive, quase análogas à escravidão, em oficinas de costura, onde eles trabalham quase 24 horas por dia e dormem no mesmo local? Isso foi mostrado na televisão. Bolívia, né? Então, muito fácil. É o que eu falei, isso não é uma questão, não é uma coisa que aconteceu, não é um fato que aconteceu, mas é uma coisa que vem acontecendo, e se você assiste um pouquinho de TV, se você lê um pouquinho de internet, você vai saber que é na Bolívia. Inclusive, eu não sei se faz 2 ou 3 anos, que tinha um casal muito jovem da Bolívia que veio aqui pro Brasil tentar a vida nessas oficinas de costura. Eu acho que eles tinham 18 anos e eles tinham um filho de 2 anos, e uns assaltantes de São Paulo entraram na oficina de costura, pediram dinheiro, só que a criança começou a chorar e a mãe tentou acalmar a criança e o assaltante ficou irritado e matou a criança, assim, por pura maldade, né, porque eles já haviam pego o dinheiro e mataram a criança. E esse casal, ele voltou para Bolívia, né, porque ele já não encontrava mais situação, né, assim, para ficar aqui no Brasil. E depois disso a mídia não comentou mais, a gente não sabe o que aconteceu com esse casal, nem se eles receberam uma indenização, o que aconteceu com esse assaltante, se ele foi preso, se tá solto. Mas enfim, e eu lembro bem que eles trabalhavam na oficina de costura. Então, tudo que você for assistindo também tem coisas que marcam a gente, né? Bom, então, próxima e última questão. Observe a charge de agosto de 2016. Então, vocês estão vendo aí que tem um lava-jato, e aí tá escrito lavar, R$20. Lavar e aspirar, R$35. Prender corruptos, não tem preço. A charge remete à Operação Lava Jato. Sobre essa operação é correto afirmar: a maior parte dos presos encontra-se na cidade do Rio de Janeiro? Não, mentira, gente. Se encontra em Curitiba, no Paraná, Juiz Sérgio Moro. Tem focado principalmente políticos e grandes empreiteiros? As investigações realizadas iniciaram-se em janeiro de 2016? Não, mentira. Iniciou lá em 2014. As delações feitas pelos presos são segredo de Estado e não são divulgados pela mídia? Não são divulgados. Dia após dia a gente vê os trechos dessas delações na TV, né? E isso dá uma baita audiência. Surgiu com foco nas operações fraudulentas de Furnas? Não. Surgiu por causa dos casos de corrupção da Petrobras. Então, qual é a resposta? B. Tem focado principalmente políticos e grandes empreiteiros. Odebrecht, OAS e por aí vai. Bom, então no próximo slide você tem um gabarito. Olha aí o gabarito. Queria fazer uma observação antes de terminar o vídeo. Olhem no gabarito. Vamos ver quantas questões, quantas alternativas deu. A gente teve 10 questões nessa prova e a gente tem 2A, 2B, 2C, 2D e 2E. Eu não sei se vocês assistiram um vídeo Como Passar em Concurso, que eu falei para vocês. Se não assistiram, clica aqui nesse link. Eu falo para vocês, as questões, principalmente da VUNESP, FUVEST, elas são divididas as alternativas. Você não vai ter 4 alternativas A e uma E. São todas divididas. Então, veja, nessa prova nós tivemos 10 questões de atualidades, com 5 alternativas, A, B, C, D, E. Deu 2 de cada, bem dividido. Então, normalmente isso funciona, principalmente na VUNESP, tá? Se você tiver certeza de 9 questões e tiver em dúvida de uma, você conta as alternativas. Provavelmente você vai estar em dúvida entre A e a D. Aí você contou. Lá, tal, já tem 2 da A e está faltando uma da D, provavelmente é a D. Nesse caso, deu certo. Então, é uma dica aí que os meus professores de cursinho, quando eu era vestibulanda, falaram pra gente, e agora eu repasso essa dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pelos comentários. Se vocês estão assistindo ainda o vídeo, eu sei que muita gente já para a hora que termina. Se vocês são guerreiros, estão com paciência e estão assistindo, nos comentários deixem para mim de onde vocês são. Quero saber
de quais regiões do país estão assistindo os meus vídeos, né? Eu já falei para vocês que eu moro no interior de São Paulo, eu quero saber de onde vocês são, então comentem nos vídeos aí que cidade vocês moram, tá? Muito obrigada pelos comentários, tá muito legal receber esse feedback de vocês, continuem acompanhando, comentando e até semana que vem.